A casa do avô estava do mesmo jeito de sempre, silenciosa, com cheiro de madeira antiga e lembranças que pareciam grudadas nas paredes. Rafael não voltava ali há anos. Desde o enterro, tudo naquele lugar parecia suspenso no tempo, como se o mundo tivesse seguido em frente, mas aquela casa tivesse ficado esperando por ele. Foi no quarto dos fundos que ele encontrou a caixa. Em meio a livros empoeirados e recortes de jornal, havia uma câmera analógica, daquelas que ninguém mais usa, pesada, com o couro descascando nas bordas e um rolo de filme ainda dentro. Rafael, curioso como sempre, levou a câmera para casa. Não sabia exatamente por quê. Só sentia que precisava ver o que havia ali. No dia seguinte, foi até um estúdio fotográfico no centro da cidade, um dos poucos que ainda revelavam filmes antigos. O atendente, um senhor de óculos grossos e mãos trêmulas, olhou para Rafael com estranheza. Essa câmera é da série Yashica. Parou de ser fabricada faz tempo. Onde você achou? Era do meu avô, respondeu Rafael, tentando parecer casual. O homem assentiu e levou o filme para revelar. Disse que levaria algumas horas. Rafael passou o tempo andando pelas ruas de Cajazeiras, observando o céu nublado e sentindo que algo estava prestes a acontecer. Quando voltou ao estúdio, o atendente estava pálido. As fotos são comuns. Paisagens, pessoas, uma feira antiga. Mas a última é diferente. Rafael pegou o envelope com as revelações. Folheou uma a uma, até chegar nela. A última foto mostrava um homem parado na porta da casa do avô. Olhava diretamente para a lente, como se soubesse que seria visto. O rosto era familiar, muito familiar. Era ele, ou alguém com o mesmo rosto, mais velho, com uma cicatriz no queixo que Rafael nunca teve. Isso é impossível, murmurou. O atendente se aproximou, com a voz baixa. Essa casa está fechada há mais de 20 anos. E esse filme parece ter sido revelado pela primeira vez agora. Rafael saiu do estúdio com as mãos suando. A foto tremia entre os dedos. O céu, que antes estava apenas nublado, agora parecia pesar sobre ele. Naquela noite, ele não dormiu. Ficou olhando para a imagem, tentando encontrar alguma explicação. Mas no fundo, sabia. Aquilo não era só uma coincidência. Era um chamado. E o que quer que estivesse por trás daquela foto, já tinha começado a se mover. Rafael passou a noite encarando a fotografia como quem tenta decifrar um enigma antigo. O homem da imagem, com seu rosto, mas mais velho, parecia olhar para ele com uma urgência silenciosa. A cicatriz no queixo, o olhar firme, a postura, tudo indicava que aquilo não era apenas uma coincidência. Na manhã seguinte, Rafael decidiu procurar respostas. Lembrou-se de um velho arquivista da cidade, conhecido por guardar documentos históricos e registros esquecidos. O nome dele era seu Amadeu, um homem que parecia ter nascido junto com os livros que colecionava. A biblioteca onde Amadeu trabalhava ficava no alto de uma rua estreita, onde o tempo parecia andar mais devagar. Rafael entrou, e o cheiro de papel antigo o envolveu como uma lembrança de infância. Preciso da sua ajuda, disse, mostrando a foto. Amadeu ajustou os óculos, observou a imagem com atenção e franziu a testa. Esse rosto, eu já vi antes. Rafael sentiu o coração acelerar. Onde? O arquivista se levantou devagar, caminhou até uma estante alta e puxou uma caixa de arquivos. Dentro, havia recortes de jornal, fotos amareladas e registros de desaparecimentos. Em 1994, durante a grande enchente que atingiu Cajazeiras, um homem chamado Jorge Lima desapareceu. Nunca encontraram o corpo. Mas essa foto é idêntica à que saiu no jornal da época. Rafael pegou o recorte. Lá estava, Jorge Lima, desaparecido em circunstâncias misteriosas. A semelhança era assustadora. Mas isso é impossível. Eu nasci em 1996. Amadeu olhou para ele com um misto de curiosidade e receio. Às vezes, o tempo não segue a lógica que a gente espera. Rafael saiu da biblioteca com a cabeça girando. A chuva começava a cair fina, como se o céu quisesse participar da história. Ele olhou para a foto mais uma vez. Agora, não era só uma imagem. Era uma pista. E o nome Jorge Lima ecoava como uma chave que ainda não sabia onde encaixar. A casa do avô parecia guardar segredos em cada fresta. Rafael voltou lá,
movido por uma inquietação que não sabia nomear. A foto ainda o perseguia. O homem com seu rosto, a cicatriz, o olhar direto. Era como se estivesse sendo observado por alguém que já sabia o fim da história. Enquanto vasculhava o quarto onde encontrou a câmera, percebeu algo estranho na parede de madeira. Um dos painéis estava solto. Com cuidado, puxou a tábua e encontrou uma pequena caixa metálica, enferrujada, com uma fita cassete dentro. Sem rótulo, sem data. Rafael levou a fita até um aparelho antigo que ainda funcionava. Apertou o play. O som chiou, como se o tempo estivesse tentando impedir que a mensagem fosse ouvida. Então, uma voz. A voz era dele. Se você está ouvindo isso, é porque o ciclo começou de novo. Rafael congelou. A voz continuava, pausada, como se soubesse exatamente o que ele estava sentindo. Você vai encontrar a foto. Vai achar que é coincidência. Mas não é. Você já viveu isso antes. E vai viver de novo, se não fizer diferente. A fita parou. O silêncio que se seguiu foi mais alto que qualquer som. Rafael sentou-se no chão, tentando entender. Aquilo era impossível. Mas ao mesmo tempo, fazia sentido. A sensação de déjà vu, os sonhos estranhos, o nome Jorge Lima ecoando como um eco antigo. Ele rebobinou a fita. Ouviu de novo. E percebeu uma frase que havia passado despercebida. A chave está no espelho. Mas cuidado, nem todo reflexo mostra quem você é. Naquele instante, Rafael entendeu que não estava apenas investigando uma história. Estava dentro dela. E a fita era um aviso. O sol mal havia nascido quando Rafael decidiu ir à feira. Não sabia exatamente o que procurava, talvez distração, talvez respostas. As barracas coloridas, o cheiro de frutas maduras e o som das vozes misturadas criavam um cenário familiar. Mas nada parecia normal. Enquanto caminhava entre os corredores apertados, sentiu um olhar fixo. Virou-se e viu um senhor de chapéu de palha, sentado ao lado de uma banca de livros usados. O homem o encarava com intensidade. Jorge, disse o velho, com a voz rouca. Rafael parou. Desculpe, meu nome é Rafael. O homem franziu a testa, como quem tenta lembrar de algo esquecido há muito tempo. Você é igualzinho a ele. Mesmo jeito de andar, mesmo olhar. Eu conheci Jorge Lima. Ele sumiu há muitos anos, mas parece que voltou. Rafael sentiu um arrepio. Aquele nome de novo. Jorge Lima. O homem da foto. O desaparecido da enchente. O senhor conheceu Jorge? Conheci. Ele vinha aqui todo sábado. Tinha um gosto estranho por livros de história e fitas cassete. Um dia, falou que estava sendo seguido, e nunca mais apareceu. Rafael se aproximou da banca. Entre os livros, viu um caderno antigo, com capa de couro. O velho apontou. Isso era dele. Nunca ninguém quis. Mas acho que é seu agora. Rafael abriu o caderno. As páginas estavam preenchidas com anotações, desenhos e frases desconexas. Mas uma delas se destacava. Se você está lendo isso, é porque o tempo decidiu repetir. Naquele instante, Rafael entendeu que não era apenas parecido com Jorge. Ele estava vivendo os mesmos passos. A feira, o caderno, o aviso, tudo parecia ensaiado. O velho sorriu, como quem entrega um segredo. Às vezes, a vida é só um espelho. E você está olhando para o reflexo. Rafael começou a sonhar com lugares que nunca visitou. Casas antigas, corredores estreitos, espelhos quebrados. Em um dos sonhos, ele estava diante de um espelho rachado, e atrás do vidro, uma frase escrita com algo que parecia sangue. Você não é o primeiro. Acordou com o coração acelerado. O sonho parecia mais real do que o quarto onde estava. Decidiu seguir a intuição, ou o aviso. Pegou o caderno que o velho da feira lhe entregou e folheou as páginas em busca de pistas. Um dos desenhos mostrava uma casa com janelas altas e uma escadaria de pedra. Abaixo, uma anotação. Rua do Silêncio, número 47. Essa rua existia. Ficava no bairro mais antigo da cidade, onde casarões abandonados ainda resistiam ao tempo. Rafael foi até lá. O casarão estava lá, exatamente como no desenho. Portas trancadas, janelas empoeiradas, e uma sensação de que alguém o observava. Pulou o muro e entrou pela lateral. O ar era pesado, como se o tempo tivesse parado ali. No corredor principal, encontrou o espelho. Rachado, igual ao do sonho. A frase estava lá.
Você não é o primeiro. Rafael se aproximou. O reflexo mostrava algo estranho. Ele mesmo, mas com a cicatriz no queixo. O mesmo homem da foto. O mesmo homem da fita. Tocou o espelho. Uma rachadura se abriu ainda mais, revelando um compartimento escondido atrás da parede. Dentro, havia uma caixa com papéis, fotos e um envelope com seu nome. Rafael. Abrir apenas quando estiver pronto. Ele não abriu. Ainda não. Saiu da casa com a caixa nos braços e a certeza de que estava vivendo algo que ultrapassava a lógica, tempo e memória. Naquela noite, a chuva voltou. E Rafael soube que o espelho não mostrava o futuro, mostrava o que já tinha acontecido. Rafael finalmente abriu o envelope. Dentro, havia uma única foto. Era ele, criança, sentado no colo de um homem que nunca conheceu. Atrás da foto, uma data, 21 de agosto de 1995. E uma frase escrita à mão. Tudo começa quando você se vê. A imagem parecia familiar, mas não fazia sentido. Rafael nunca teve aquela foto. Nunca viu aquele homem. Mas o lugar era o mesmo casarão da Rua do Silêncio. Voltou lá no dia seguinte. A casa estava diferente. Portas abertas. Como se esperasse por ele. No andar de cima, encontrou um quarto com paredes cobertas de fotos. Todas com pessoas diferentes, mas em cada uma delas, o mesmo homem aparecia ao fundo. Sempre com a mesma cicatriz no queixo. Sempre olhando direto para a câmera. Rafael entendeu. Aquele homem não era apenas parte da história. Ele era o elo entre todas as histórias. E então, viu a última foto. Era ele. Hoje, tirada naquele exato momento. Mas ele não tinha câmera. Não havia ninguém ali. A foto estava quente. Como se tivesse acabado de ser revelada. Você é o próximo contador. Naquele instante, Rafael sentiu que tudo fazia sentido. A casa, os sonhos, o espelho, o velho da feira. Ele não estava sendo perseguido. Estava sendo escolhido. Saiu da casa com a última foto nas mãos. E pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu missão. Rafael abriu o caderno. As páginas estavam amareladas, mas a tinta ainda viva. Cada folha trazia uma história. E em todas elas, um nome repetido. Rafael. Mas os rostos eram diferentes. Homens de épocas distintas. Um Rafael de 1923, outro de 1978, outro de 2001. Todos com a mesma cicatriz no queixo. Todos com uma foto como ponto de partida. O contador não escolhe a história escolhe o contador. Essa frase aparecia em todas as páginas. Rafael entendeu que o caderno era um registro, um diário de todos os que vieram antes dele, e que o velho da feira não era apenas um mensageiro. Ele era o último contador, antes de Rafael. No final do caderno, uma página em branco e um bilhete colado. Escreva o que viu. Escreva o que viveu. Escreva antes que esqueça. Rafael começou a escrever. E à medida que escrevia, lembranças que não eram dele começaram a surgir. Ele viu guerras, viu amores perdidos, viu crianças correndo em vilas que não existem mais. Era como se o ato de escrever abrisse portas na memória, que estavam trancadas há séculos. Na última linha que escreveu, sua mão tremeu. Porque não foi ele quem escreveu. Foi o velho. A letra era dele. Agora você sabe, mas ainda não entende. Rafael fechou o caderno, e pela primeira vez, sentiu que não estava sozinho. Estava acompanhado por todos os que vieram antes, e por todos que ainda viriam. Rafael voltou ao casarão. O espelho ainda estava lá, rachado, silencioso, mas algo havia mudado. Quando ele se aproximou, o reflexo não mostrou seu rosto. Mostrou o velho da feira. Você está pronto. A voz não saiu do espelho. Saiu de dentro dele, como se viesse da memória. Rafael respondeu com o olhar. E o espelho começou a falar. Contou histórias de outros contadores. De mulheres que escreveram em paredes. De crianças que desenharam mapas em folhas secas. De homens que deixaram mensagens em garrafas jogadas ao mar. Todos guiados pela mesma força. A necessidade de contar o que não pode ser esquecido. A história não é sua, mas a voz é. Rafael entendeu que o espelho não mostrava o passado. Mostrava o que precisava ser lembrado. E que sua missão não era descobrir o mistério. Era espalhá-lo. Naquela noite, ele gravou sua primeira narração. Com a voz trêmula, mas firme. Contou tudo. O velho, o caderno, a foto, o espelho.
e ao terminar, sentiu que algo havia sido libertado. No dia seguinte, recebeu uma mensagem anônima. Ouvi sua história. Agora posso contar a minha. Na manhã seguinte, Rafael voltou ao casarão, guiado mais pela intuição que pelos pés. Ao atravessar o portão, percebeu que as paredes murmuravam. Não eram palavras claras, mas sons abafados, como se vozes antigas tentassem atravessar a argamassa. Ele encostou o ouvido e sentiu. Não eram lembranças. Eram histórias aprisionadas. Seguindo o murmúrio, encontrou um corredor estreito que antes não existia. No fim dele, uma porta baixa, de madeira antiga. Ao empurrá-la, entrou numa sala iluminada apenas por um feixe de luz que atravessava um furo no teto. No centro, havia um círculo de fotos espalhadas pelo chão. Cada uma mostrava um contador diferente, todos no instante final de sua missão. Alguns sorriam, outros choravam. Todos tinham a cicatriz no queixo. Entre as fotos, uma câmera antiga. Ele a pegou, e no visor estava sua própria mão segurando uma nova foto. Uma que ele ainda não havia tirado. No verso, lia-se: o último capítulo não é escrito, é vivido. Na noite seguinte, Rafael foi despertado por um barulho de passos dentro de casa. Ao descer, encontrou o velho da feira sentado à mesa, sorrindo como se sempre tivesse estado ali. Está pronto para entender? Perguntou o velho. Sem esperar resposta, ele abriu o caderno novamente e mostrou páginas que antes estavam em branco. Agora, estavam cheias, mas eram descrições precisas de tudo o que Rafael viveu desde a primeira foto. Cada contador escreve sem saber que está escrevendo, disse o velho. Sua vida é a tinta. Rafael quis perguntar o que viria depois, mas o velho apenas entregou a câmera. É você quem decide. Mas saiba, toda história que não é contada morre duas vezes. No instante seguinte, o velho desapareceu, e a cadeira continuou balançando sozinha, como se ainda houvesse peso sobre ela. Rafael voltou à Rua do Silêncio ao amanhecer. O casarão parecia ainda mais antigo, como se tivesse envelhecido décadas durante a noite. Segurando a câmera, ele percebeu que não havia filme dentro dela. Mesmo assim, sentiu que precisava usá-la. Ao enquadrar o casarão, uma figura surgiu no visor. Ele mesmo, alguns anos mais velho, com a cicatriz marcada e um olhar que misturava cansaço e paz. Apertou o disparo. A câmera cuspiu a foto já revelada. No verso, havia uma única frase, escrita com sua própria letra: agora é você. Rafael deixou a foto no batente da porta e se afastou. Ao virar a esquina, percebeu que alguém, de longe, a encontrava. Uma nova história iria começar. E ele finalmente entendeu que nunca fora o último. Apenas o próximo. As paredes já não guardam o mesmo brilho de outrora. Cada fissura no reboco é um traço do tempo. Cada janela cerrada, um olhar que um dia contemplou o nascer do sol. O vento que atravessa os corredores vazios carrega ecos de risos, de lágrimas e de promessas esquecidas. E se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, ativa o sino, porque aqui tem Histórias à Beça.